Como foi falado aqui, hoje pela manhã a gente teve a assembleia da igreja, a reunião de negócios, onde a gente toma algumas decisões, avalia a situação em que a igreja está, e nós conversamos sobre vários assuntos. E é importante que a igreja esteja consciente e ore pela situação em que a gente está. Na verdade, estamos numa situação deficitária, financeira, e é importante. A gente hoje decidiu alguns cortes, e não estranhe se de repente você sentir falta de algo. Pergunte por quê e como você pode ajudar, ao invés de criticar o que está faltando, né? Porque a gente não pode ficar endividado. Como disse alguém hoje de manhã, não podemos ser uma igreja veaca, né? Então é melhor a gente baixar o nosso padrão do que baixar o nosso testemunho, não é verdade? Muito bem. Na última sexta-feira, dia 1º de junho, eu e a Daura completamos 33 anos de casado. Admitir isso é um problema, né? Nenhum de vocês, eu tenho certeza, conhece a Daura como eu conheço. E nenhum de vocês me conhece como a Daura me conhece, né? Então essa convivência ao decorrer desses muitos anos nos leva a duas possíveis conclusões. Ou esse conhecimento vai nos levar à admiração ou à desilusão, não é? Porque nós somos falhos. Nós não esperamos a perfeição um do outro. Essa fase é aquela fase de namoro, de início assim, onde se espera que o outro seja perfeito. Até que vem a realidade, a gente descobre que não é assim, né? Existem defeitos, falhas em um no outro, que a gente precisa aprender a lidar e saber como superar essas imperfeições. No relacionamento com Deus, tem algumas semelhanças disso que eu falei. À medida que andamos com Ele, lemos Sua palavra, conversamos em oração, passamos a conhecê-lo melhor. Mas há uma grande diferença entre o nosso relacionamento com Deus e o meu relacionamento com a Daura. Ao contrário de nós dois, Deus é perfeito. E a admiração por Ele, à medida que a gente caminha, só aumenta. Não há desilusão, há adoração. Se você não adora a Deus, não o serve, talvez você não o conheça. Porque quando você conhecê-lo, você vai se curvar diante dele, vai adorá-lo com a sua vida, vai querer servi-lo com a sua vida. Essa é a constatação do salmo que nós vamos estudar hoje. Talvez um dos salmos de poesia mais bonitos da língua hebraica é o Salmo 139. Quero convidá-lo a abrir lá para lermos juntos. Salmo 139. Esse salmo, ele é dividido em 4 partes muito claras, cada parte com 6 versículos. Então, à medida que formos desenvolvendo o estudo, a mensagem, a gente vai lendo as porções. Então eu vou ler inicialmente do verso 1 ao 6, a primeira parte desse salmo. Salmo 139, versos 1 a 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos.
Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Não o posso atingir. Vamos orar antes de continuarmos. Senhor, que a tua palavra, que foi revelada um dia através da escrita de Davi, hoje possa abrir o nosso entendimento para compreender quem o Senhor é e como esse conhecimento do Senhor deve afetar a nossa vida. Abre o nosso entendimento para compreender essa verdade, ou essas verdades, Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade de falar-nos agora, nesse momento. É o que nós te pedimos e te oferecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre o conhecimento de Deus hoje. O conhecimento de Deus. E a cada ponto desses, a reação diante do conhecimento de Deus. Então, nesse primeiro ponto aqui, dos primeiros 6 versículos, o conhecimento de Deus pode assustar ou sufocar as pessoas. O conhecimento de Deus pode assustar ou sufocar as pessoas. Por que eu estou falando isso? O conhecimento de Deus aqui, se você ler um pouquinho, você vai perceber que o salmista se sente acuado diante do que Deus sabe dele. Senhor, no meu sentar, no meu levantar, meu pensamento, a palavra nem me chegou na boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. O Senhor me cerca por trás e por diante e põe a mão sobre mim. Imagina essa cena. Você se sente esmagado até. E aí ele conclui com: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Quem pode alcançar isso? Quem pode, com bom senso, com equilíbrio, entender isso? Que o Senhor sabe tudo. Que nada eu posso esconder ao Senhor, que eu não posso ter minha vida, minha privacidade. Então, esse conhecimento de Deus, intelectual, conhecimento intelectual de Deus, pode ser sufocante, pode assustar. No verso 1 desse texto, ele começa com: Senhor, tu me sondas e me conheces. E talvez a gente não entenda bem o que está acontecendo aqui no Salmo. Ele não está pedindo para Deus. Ele simplesmente constatou que o Senhor o conhece, que o Senhor sonda a vida dele. E esse sondar é aquele sondar da pessoa que está garimpando a terra, onde ele escava e peneira até tirar aquilo que está lá de precioso ou de impureza. Então, é essa sondagem, profunda sondagem da terra, para saber o que está ali, o que está em nosso coração, na nossa mente. É essa sondagem que ele está falando aí. E essa sondagem é apenas uma constatação. E eu acho que muitas vezes a gente tem confundido o conhecimento de Deus. A gente conhece Deus intelectualmente, ou acha que conhece. Porque a gente sabe algumas informações da Bíblia. A gente sabe algumas informações pela experiência de vida. Algumas informações pelo que alguém falou, alguém disse. Mas são meras informações. Não há um conhecimento verdadeiro. Você pode pegar a biografia de alguém, de vários autores diferentes, lendo biografias daquela pessoa e dizer: eu conheço bem essa pessoa. E depois de um tempo de convivência com ela, você vai falar: eu achei que te conhecia.
porque eu estava te olhando pelos olhos dos outros. Jó, um dos homens mais fiéis do Velho Testamento, depois de anos de provação, de dificuldade, constatou: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora que eu passei pela dificuldade, que o Senhor veio perto de mim, agora os meus olhos te veem, agora eu começo a te conhecer, agora eu te vejo como o Senhor realmente é. Então não se precipite em dizer: eu conheço a Deus. A sua vida é que vai demonstrar o quanto e se você conhece a Deus. Não são suas palavras. Ele diz aí nesse trecho do Salmo: o que eu faço, o Senhor conhece. Na primeira parte do verso 2: sabes quando me assento e quando me levanto. Depois, pulando para o verso 3: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Esse esquadrinhas aí é o joeirar, é o peneirar, né? Joeirar porque era um hábito no antigo Israel, quando eles iam selecionar, separar o trigo, o grão da folhagem. Eles tinham um lugar elevado, onde eles com uma peneira, com um instrumento lá, eles jogavam para cima, e o vento levava toda aquela impureza, todas aquelas folhas, e ficava só o grão. Esse era o joeirar. Então eles faziam isso, e é essa palavra que é usada aqui: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. É como se Deus estivesse peneirando, jogando no ar e colhendo aquilo que é que ficou disso tudo, dessa vida, desses afazeres. E esse andar e deitar é o nosso afazer, é o nosso dia a dia, é a nossa vida. A sua vida com Deus não se limita aos cultos. Na verdade, o culto é um momento de refrigério, de encorajamento, é um momento de confrontação, mas é a vida lá fora que está em xeque, que vai demonstrar o quanto valeu estar aqui hoje. Você pode estar em todos os cultos, se você não levar o que você aprendeu aqui, o que você foi confrontado aqui, o que você foi encorajado aqui lá para fora, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua escola, isso aqui não tem valor, não vale nada. Culto de boca, culto que não tem vida, não agrada a Deus. Isso é em toda a palavra de Deus, não é só coisa a partir de Jesus, não. Lá no Velho Testamento, Deus falou: não aguento mais esse povo que diz uma coisa com os lábios e faz outra com a vida. Chega. Nossa vida é coerente com a nossa fé, com o que nós professamos aqui. Então, o que eu faço, o Senhor conhece. Mas o que eu penso também, o Senhor conhece. E isso surpreende o salmista. Ele fala aí no final do 2: de longe penetras os meus pensamentos. E no 4: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. O Senhor conhece o que eu penso, o que você pensa. Pense aí, né? Agora dá. Você já imaginou isso? Até o que você vai dizer, Deus já sabe. Parece aqueles amigos chatos, né? Eu já sei o que você vai dizer. Tá, se você já sabe, eu não vou dizer então, né? Mas Deus não é assim. Deus sabe exatamente quem eu sou, o que eu penso, como eu raciocínio, quais as minhas intenções. E eu fico irritado às vezes com a Daura, algumas vezes, porque às vezes eu tomo uma decisão, tal coisa, aí ela diz assim: você está fazendo isso por causa disso, é? Pega um ar, né? Como é que você quer saber quais são as minhas intenções, né? Às vezes ela está certa, mas não quero também dar o braço a torcer. Mas Deus conhece as nossas intenções.
Diferente de eu e você, que às vezes julga errado, às vezes a gente acerta, mas muitas vezes julga errado. Mas Deus conhece as nossas intenções, o que está no nosso coração, o que está nos motivando a fazer. E é isso que ele está dizendo aí. E esse conhecimento de Deus pode provocar essas reações dele, que ele comenta no versos 5 e 6. No 5, por exemplo, ele diz: tu me cerca por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Essa ideia de sufocar, de abafar, de sentir-se oprimido, não é? O salmista, que conhece um Deus que sabe tudo, se sente oprimido, não liberto, oprimido, porque ele conhece a Deus apenas como o Deus que quer controlar tudo, que quer saber tudo. Há um tempo atrás, tinha um rapaz que frequentava nossas reuniões, e ele tinha acabado de entrar na universidade. E depois de um tempo ele veio me procurar e falou assim: pastor, explica para mim esse negócio de que Deus controla tudo, que Deus, esse negócio de destino, que Deus já tem tudo programado. Como é que é esse negócio aí? Aí eu conversei com ele, eu não lembro exatamente, mas eu duvido que eu não tenha aberto nesse salmo, né? E expliquei alguma coisa a ele, mas ele se sentia exatamente assim, sufocado. Puxa, se é assim, não preciso fazer nada, Deus já sabe tudo, Deus sabe até o que eu vou dizer, o que eu penso, o que eu preciso fazer então? Você precisa conhecer a Deus. Mas não é isso que eu estou fazendo? Não, não é. Você não o conhece. Você tem apenas algumas informações sobre ele. Você não o conhece. Você precisa conhecê-lo como um todo. Quem ele é como essência. Um Deus bondoso, amoroso, misericordioso, justo, santo. Você precisa conhecer os outros lados. Você está me dizendo só uma coisa. E realmente Deus tem o controle de tudo. Mas se você ficar só com essa ideia, isso vai te afastar de Deus. E realmente ele ficou só com essa ideia. E aquela, se não me engano, eu acho que ele veio mais uma vez ou outra, assim, no decorrer de anos. Mas foi a última vez que a gente teve uma conversa franca, aberta, sobre o Evangelho. Porque o conhecimento intelectual de Deus pode nos afastar dele, não nos aproximar. Esse salmista que se sentia invadido na sua privacidade, ao dar-se conta de que Deus não muda, ele procura um escape. Então, se é assim, como é que eu vou ter minha própria vida? E aí vem a segunda parte do Salmo, do verso 7 ao verso 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O conhecimento de Deus torna impossível fugir da sua presença. O que ele constata aqui é que é impossível fugir da presença de Deus. Ah, vou me esconder, vou fazer isso, vou para tal lugar, vou... Ele tenta fugir de alguma forma da presença de Deus. A primeira reação que ele tem ao conhecimento de Deus é tentar fugir. E aí fugir para onde? E ele menciona algumas coisas, e talvez essa seja a parte mais interessante de poesia do Salmo. Ele fala de altura. Se eu fugir para o céu,
tu estás lá. Se eu for no mais profundo do abismo, e a palavra aqui é Sheol, que é o lugar dos mortos, isto é, se eu morrer e for enterrado, o Senhor vai estar lá também. Deus está no mais alto dos céus, como está no mais profundo do lugar dos mortos. Amós capítulo 9, versículo 2, eu vou lendo aqui enquanto vocês procuram, até o final do culto vocês terminam, vocês acham? Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. É um texto paralelo a esse. Só que nesse contexto aqui, não é o mesmo contexto do Salmo 139. Nesse contexto aqui de Amós, capítulo 9, é um contexto em que Deus vai punir o povo. Então ele diz, vocês querem fugir da minha presença ou da minha ira? Se forem lá no céu, eu pego vocês lá. Se forem lá no abismo, eu pego vocês lá também. Vocês não podem fugir de mim. Aqui era um contexto de alguém que estava em flagrante desobediência a Deus. A mesma verdade expressa em outro lugar, sendo que aqui era o conhecimento de Deus que dava medo, e lá era a desobediência declarada a Deus que dava medo. E ele continua no Salmo, ele fala, verso 9, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Isso é uma visão muito interessante da região, do lugar. A gente tem que lembrar que eles estão no que é Israel hoje. Israel, a alvorada, é o Oriente. Os mares, ou o mar Mediterrâneo, é o que está ao Ocidente. Então ele está falando, ainda que eu tome as asas da alvorada, percorra todo o dia, ou percorra todo o universo, toda a terra, de um lado do Oriente ao Ocidente, de leste a oeste, ainda assim, o Senhor estará lá. Se eu fugir para qualquer lugar desse planeta, o Senhor vai estar lá. Então, no céu, no inferno, de um a outro lado, o Senhor está lá. Não tem como fugir à tua presença. Mas ele continua, ele não satisfeito com o mais alto, o mais baixo, de um lado para outro, ele diz, e nas trevas, e na escuridão? Eu posso me esconder de Deus? Versículos 9 e 10. Não, 10 e 11, né? 11 e 12. Ele está falando sobre isso. Nem a escuridão poderá ocultar-me de Deus. Escuridão. Na Bíblia, muitas vezes a escuridão ou as trevas são comparadas ao pecado. E eu queria fazer um paralelo aqui. Aqui na verdade, ele está falando de trevas mesmo, escuridão. Na escuridão, se eu estiver no mais escuro, sem luz nenhuma, o Senhor não poderá me ver. E isso me lembra um personagem que Deus desceu talvez a um dos lugares mais escuros da terra. Jonas, esse mesmo. Jonas. O texto lá de Jonas, eu vou abrir lá e ler com vocês, se você quiser abrir, está em Jonas capítulo 2, versículos 2 e 3. Ele diz assim: Jonas havia desobedecido a Deus, ele estava, portanto, em pecado, longe de Deus, e ele estava fugindo de Deus também, porque Deus tinha mandado ele ir para um tal lugar, e ele fugiu para outro, tentando se esconder ou fugir de Deus, e Deus o pega no meio do caminho, ele é jogado no mar, e um grande peixe o engole, e ele é levado para as profundezas do oceano. Talvez o lugar mais escuro que a gente tenha conhecimento. E aí ele diz, verso 2: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares,
e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E verso 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor Deus meu. E ele continua, mas eu quero mostrar que se alguém que procurou se esconder no mais profundo da escuridão, tanto da escuridão física, como da escuridão de desobediência, de flagrante rebeldia a Deus, foi esse homem aqui, Jonas. E lá no mais profundo da escuridão, ele descobriu que Deus estava lá. Na maior desobediência, ele descobriu que Deus estava lá. Como? Ou para onde eu fugirei da tua face? Como me ausentarei do teu espírito? É a luta desse homem. O conhecimento de Deus torna impossível fugir da sua presença. Terceiro lugar, dos versos 13 a 18, voltando lá para o Salmo 139. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O conhecimento de Deus produz admiração e gratidão. Ele começa com: tu formaste o meu interior. Esse formar o meu interior é o centro das emoções. Ele está falando dos rins, literalmente lá, que eram considerados pelo judeu antigo o centro das emoções. E ele diz: as minhas emoções, o meu ser, o meu temperamento, o meu jeito de ser, o Senhor formou antes que eu nascesse. Então parece que ele tentou fugir para um lado, tentou fugir para outro, tentou para cima, para baixo, tentou na escuridão, e ele volta no tempo agora. E lá atrás, o Senhor estava lá. Quando eu nasci, quando eu fui formado, quando começou ainda eu não tinha forma direito, o Senhor estava lá. O Senhor estava me construindo a partir de lá. Deus não somente vê aquilo que para nós é invisível e penetra aquilo que para nós é inacessível, como também é operante lá. Além da dimensão do espaço, há aqui a dimensão do tempo. Lá no início de tudo, Deus estava. Ou como ele diria, Deus está. Deus não era, Deus é. Isso é Yahvé, Jeová. O Deus que é. Lá no início, ele encontrou, voltou lá no seu passado e pensou: quando que eu fui formado, como era? Deus estava lá. Foi ele que me fez. Deus planejou o fim desde o começo.
Isso foi citado por um cantor numa música, mas isso é uma verdade bíblica, constante. Deus planejou o nosso fim desde o começo. O que isso provoca em você? Que tipo de reação uma frase como essa? Deus planejou o seu fim desde o começo. Foi isso que o salmista constatou aqui, nesse trecho. Diante dessas descobertas, o que ele faz não é mais fugir da presença de Deus, não é mais sentir-se incomodado por Deus, mas o que ele faz é admirar-se de Deus. Deus estava lá. Lá no passado, quando eu fui formado, quando eu nem tinha forma ainda, Deus já estava lá. E tem mais, ele diz aí que no teu livro foram escritos todos os meus dias. E ele não para aí. Ele diz assim, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse é o conhecimento de Deus que ou ele nos sufoca e nos faz tentar fugir, ou ele nos faz ajoelhar e falar, Senhor, tal conhecimento realmente é maravilhoso demais para mim. Ou eu me rendo a ele e digo, só o Senhor é Deus e eu não sou nada, ou eu tento escapes e tento negar esse conhecimento e tento ver errado isso, aquilo outro. Mas este, gente, é o Deus das Escrituras. Eu sei que hoje cada um tenta fazer o seu próprio Deus, ao seu gosto e formato. É engraçado, se nós fôssemos desenhar Deus aí, talvez você ia desenhar o mais parecido com você, né? Ah, Deus parece com esse cara aqui. Seu autorretrato, né? Alguns iam falar, tudo menos esse aqui, né? Aquele outro lá que eu admiro. A gente tenta fazer imagens de Deus e muitas vezes não se rende à imagem que o próprio Deus, ou as características que o próprio Deus revelou para nós. Porque a gente quer um Deus de acordo com o nosso querer, não um Deus que é Senhor, não um Deus que é soberano, que está no controle de todas as coisas. Eu preciso aprender a me render a esse Deus. Ah, mas isso me leva a pensar numa série de incoerências. Então, creia nesse Deus, depois você pensa nas incoerências. Você vai encontrar nele a resposta. Porque quando você procurá-lo em tal situação, lá está, Deus está lá também. Duas ideias derivam dessa reação do salmista aqui, de adoração e de gratidão. Primeiro, ele constata que Deus tem boas intenções para ele. Ele não olhou e pensou, poxa, por que Deus permitiu isso ou aquilo? Não, Deus tem propósitos. Propósitos melhores do que os meus. Não só para hoje, para agora. Não só para o meu passado, mas também para o meu futuro. A gente viveu dias aí meio de angustiantes, né, com essa situação de escassez de abastecimento em várias áreas. E muitas pessoas ansiosas, a gente via filas enormes. Por que você está aqui? Ah, porque, não sei, tinha fila, eu parei também, né? Até sem propósito. Então, a ansiedade, aquele negócio, precisam fazer alguma coisa, começa a tomar conta das pessoas. E nós, como filhos de Deus, devemos ser o contrário. Ao invés de botar fogo nesse mundo, a gente quer paz. Deus nos chamou à paz. É evidente que há meios de promover mudanças e a gente não pode simplesmente se acomodar. Mas os meios corretos, os meios que vão proporcionar a oportunidade de testemunhar, de falar que há um Deus no controle. E não se desesperar e achar que quanto melhor, pior. Isso não é sentimento do Filho de Deus. Isso é sentimento de quem não conhece a Deus. Esse quer botar fogo no mundo. Porque acha que ao botar fogo no mundo a coisa vai melhorar. E não vai, é inferno. Isso é inferno.
conhecer a bondade de Deus faz com que esse conhecimento maior de que Deus sabe o passado, o presente e o futuro me deixe tranquilo. O Senhor me conhece, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o meu futuro, o Senhor sabe o que é melhor. Então eu vou agir com bom senso, eu vou agir com equilíbrio, eu não vou agir impulsionado por outros, ou por circunstâncias, ou porque a situação está difícil hoje. Eu vou continuar o mesmo, porque o meu Deus é o mesmo. Eu mudo, o meu Deus não. Ele continua o mesmo. E Ele me dá a estabilidade que eu não tenho. Mas nele eu consigo enfrentar a tempestade, porque Ele está no controle da tempestade. Ele não fugiu a ela. Ele tem propósitos nela. E isso me aquieta. Isso aquieta o nosso coração. Eu acho interessante aqui, porque há um contraste entre o verso 2 e os versos 17 e 18 do Salmo 139. Se você olhar aí, você vai ver. Ele diz assim: de longe penetras os meus pensamentos, no Salmo 2. De longe penetras os meus pensamentos. Era como se eu tenho as minhas ideias, eu tenho os meus pensamentos, eu tenho o meu jeito, eu tenho os meus desejos, eu tenho os meus sonhos. E no verso 17 e 18 ele diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Senhor, o que importa para mim agora não é o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. O que importa para mim agora é o que o Senhor quer, o que o Senhor acha, o que o Senhor pensa. Os teus pensamentos é que são maravilhosos demais. Não os meus, as minhas ideias. Eu já falei isso algumas vezes aqui, o pessoal não gostou muito não. Mas vou falar de novo. Você tem um monte de ideias e pensamentos e vontade própria? Ok, diante de Deus, pegue eles, faça um pacotinho e jogue no lixo. Porque diante dos pensamentos de Deus, os meus pensamentos, os teus pensamentos não são nada. São muito limitados. Eu estou falando de um Deus criador de todo o universo, que controla o futuro, o passado, o presente. E você está aí lutando pelas suas ideiazinhas. E não se rende a esse Deus. Se você não quer considerar Deus, mas não queira criar o seu Deus, não, a sua própria imagem e semelhança. Renda-se ao Deus que se revelou nas Escrituras. Ele merece admiração e gratidão e louvor, e merece a sua vida. Se você quer se encontrar na vida, encontre-se com o Deus que te fez e que tem propósito para você, para a sua vida. A última parte do Salmo, dos versos 19 ao 24. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Opa! Espera aí. Mudou completamente aqui agora. Está indo para outro lado. E não melhorou não a continuação. Olha aí, 20. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O ódio expresso no verso 22 e nos versículos aí imediatamente anteriores não é desprezo às pessoas, é zelo para com Deus. Eu quero que você entenda essa diferença aqui. A constatação de que os homens que não temem a Deus não servem mais para serem meus amigos vem dessa certeza do cuidado e dos planos de Deus para nós, de Deus para Davi, o salmista aqui. O que ele está dizendo aqui, minha gente, é:
Senhor, não dá mais para eu andar com essas pessoas que falam contra as tuas verdades, com essas pessoas que não te levam a sério. Não dá mais para ter no meu círculo íntimo de amigos essas pessoas que não te levam a sério, porque elas estão indo para um lado e eu estou indo para outro. Eu estou te seguindo agora. Paulo, o apóstolo, em 2 Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versos 14 e 15, um versículo que a gente fala muito sobre essa questão de não se misturar, né, com o incrédulo, de não ter, fazer sociedade de trevas com luz. Ele está falando a mesma coisa, com muito mais jeito, mas ele está dizendo a mesma coisa. Que comunhão pode haver entre luz e trevas? Que sociedade entre Deus e o maligno? Como é que eu posso andar junto? E o salmista, ao conhecer a Deus, ao descobrir quem é Deus, ele pensou, não dá para eu ficar andando e tendo na minha intimidade pessoas, Deus, que não te levam a sério. Davi era um rei. Ele lidava com todo tipo de pessoas. Mas ele guardou-se de relacionamentos destrutivos. E eu não quero que você saia daqui com a falsa impressão do que eu estou dizendo hoje. Por isso eu quero esclarecer. Eu não estou falando para você terminar todas as suas amizades com quem não é crente. Como é que você vai falar de Jesus para essas pessoas se você fala, não converso com você porque você é pecador, eu sou santo, né? Nada disso que eu estou falando aqui. Isso aí me dá abominação, né? Esse tipo de atitude. O que eu estou dizendo é, aqueles seus íntimos, aqueles a quem você partilha a sua vida, seus temores, esses devem ser pessoas que temem, que amam a Deus. Não dá mais. O salmista constatou aqui, não dá mais, Deus, para andar na intimidade de pessoas que não te amam. Não dá. Porque o Senhor me ensinou outras coisas e as pessoas estão indo completamente contra isso. Senhor, me livra dessas pessoas. Me ensina como lidar com elas. Jesus falou a mesma coisa. E você pode pensar, não, ao contrário, Jesus fez diferente. Na verdade, Jesus ampliou isso. Aprofundou essa mesma ideia. E eu vou dizer para você agora. E ele diz, ameaça maior do que os pecadores e publicanos que viviam na época de Jesus são aqueles falsos religiosos. Esses são piores ainda. Então, pior do que alguém que se declara ateu, ou que não está nem aí para Deus, ou que só busca Deus quando precisar, é aquele que diz que está com Deus, mas não vive. Jesus bateu de frente com os fariseus, os religiosos da sua época. Ele falou, vocês são um bando de hipócritas. Estou cansado de vocês. Vocês dizem uma coisa e fazem outra. O que eu estou falando aqui, gente, presta atenção, não é para você pegar o sujeito que está lá fora e não conhece a Jesus e fala, afasta-te de mim, porque eu sou de Deus. Mas o que eu estou dizendo é, cuidado com os seus amigos, eles realmente levam Deus a sério, seja da igreja ou não da igreja. Quem são as pessoas com quem você se aconselha? Quem são os seus amigos? Muitas vezes a gente quer amigos que dizem aquilo que a gente quer ouvir. Não está levando a sério se eles levam Deus a sério. A gente quer ouvir, então conversamos com eles, porque eles pensam mais ou menos como a gente pensa. Então eu gosto dessas pessoas aqui, meus amiguinhos. Mas esses seus amiguinhos levam Deus a sério? Ah, é da igreja. E daí que é da igreja? Ser da igreja é uma coisa, levar Deus a sério é outra. Não é porque você está aqui hoje
porque falou, estava na igreja domingo, olha, boa pessoa, converse com ele. Conhece primeiro. Assim como a gente acha que conhece a Deus e não o conhece, as pessoas também, nós precisamos conhecê-las. E Davi diz aqui no Salmo, Senhor, me afasta desses que não temem o Senhor, que não andam nos teus caminhos, não me deixa ser levado, ser induzido a caminhos errados, por causa desses relacionamentos destrutivos. Eu não vou andar com essas pessoas, porque o meu Deus não se agradaria disso. Eu não vou ter intimidade com aquele que não tem intimidade com Deus, porque Deus não se agradaria disso. Esse é o motivo. Eu não estou colocando isso aqui como uma regra, como um padrão, mas eu estou colocando aqui como um valor. Algo que você precisa pensar, repensar. Quem são os teus amigos? Diante disso, você pode pensar, então o segredo é eu me afastar dos outros, porque assim eu vou estar bem com Deus, não é? Não, ele termina com 3 pedidos. Sonda-me, prova-me, guia-me. Diferente do primeiro versículo, no primeiro versículo é uma constatação, Senhor, tu me sondas. Agora ele não está falando que Deus sonda, agora ele está pedindo, Senhor, sonda-me. Senhor, mostra o que está em mim. Senhor, prova a minha vida. Vê se eu estou realmente andando nos teus caminhos. Me mostra, eu quero saber se eu estou certo ou errado. Senhor, eu não quero ter medo do Senhor. Ao contrário, eu quero que o Senhor me revele o que está acontecendo no meu coração. Porque eu estou confuso. Eu não estou entendendo direito. Prova-me, Senhor. E mais, guia-me, Deus. Toma minha mão. Não fugindo agora. Senhor, toma minha mão e me guia. Me mostra onde ir, o que fazer, como fazer. Há uma rendição completa a Deus agora. Agora, Davi conhece a Deus. E agora ele não tem medo de dizer, sonda-me, prova-me, guia-me. Ele pede isso a Deus. Ele clama pela intervenção de Deus na vida dele. O conhecimento de Deus transformará a sua vida de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é através de regras, de práticas, de comportamentos, de lugares que você frequenta que você vai ser transformado. Você vai ser transformado quando você realmente entender quem é Deus. Aí as outras coisas vão mudar naturalmente, os teus relacionamentos, como o salmista aqui nessa parte final. O conhecimento de Deus transformará a sua vida de dentro para fora. Concluindo, eu falei 4 coisas nas 4 partes do Salmo, eu vou só relembrar aqui. O conhecimento de Deus pode assustar e sufocar. O conhecimento de Deus torna impossível fugir da sua presença. O conhecimento de Deus produz admiração e gratidão. E por último, nós falamos agora, o conhecimento de Deus nos afasta do mal, e muitas vezes do malfeitor. Eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte: é preciso reconhecer que o pecado, ou aquilo que nos afasta de Deus, nunca é um incidente isolado. Nunca é um incidente isolado. Mas é fruto de intenções, pensamentos e ações. O pecado é gerado no coração. Tiago diz lá. E se ele não for tratado, ele vai gerar um afastamento de Deus. Por isso, o salmista termina com: sonda-me, prova-me, guia-me. Senhor, o que está dentro de mim precisa ser transformado.
Transforma-me, para que os meus relacionamentos, para que a minha vida mude, para que quem eu sou mude, a partir do conhecimento do Senhor. Curva sua cabeça, ore a esse Senhor que te conhece profundamente. Nada, você sabe, foge ao conhecimento de Deus. A opção é sua: tentar fugir ou se render a Ele. Será que você está pronto, como salmista, a dizer: sonda-me, prova-me, guia-me? Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que nos confronta, que nos faz repensar o conhecimento que temos do Senhor e o como andamos na Tua presença e o que precisa ser mudado em nós. Mas acima de tudo, Deus, que esse conhecimento do Senhor gere em nós confiança num Deus bondoso, amoroso, justo, santo, no Deus eterno, Criador de todas as coisas, detentor de todo o controle de cada circunstância da nossa vida. Ó Deus, que o Senhor nos faça adoradores do Senhor, que o Senhor nos faça descansar no Teu cuidado, na Tua soberania, no Teu controle absoluto de todas as coisas. Que a ansiedade, a inquietação, seja lá o que mais está afligindo o coração dos meus irmãos, possa encontrar no conhecimento do Senhor o descanso agora, a certeza do Teu cuidado e a certeza de que nada foge ao Teu controle, Senhor. Então toma agora o Teu povo nas Tuas mãos e sonda-me, Senhor, sonda-nos, Senhor, prova-nos, Senhor, e guia-nos, Senhor, e ensina-nos a orar dessa forma, com fé, com confiança, entregando mesmo ao Senhor a nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.